pessoal, esse é o primeiro episódio da primeira temporada do Sutura Podcast. Um podcast que a gente veio para falar de vários assuntos, receber uma galera legal, né? Que a gente fala aqui que é o Vamos Ser o Ponto que une as narrativas. A gente quer ter umas conversas de muito valor. Espero que vocês curtam. E para essa missão chamei a minha amiga, minha parceira aqui de longas datas, Inara, que é jornalista, criadora de conteúdo, podcaster também. Dá um salve aí pra galera, Inara. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui, né? E vamos pra cima. Show de bola. E para abrir esse primeiro episódio com chave de ouro, a gente está recebendo aqui um amigo também de longas datas, Rodrigo Barbosa, que é radialista, jornalista esportivo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse cenário, né? Do esporte, dos bastidores, do esporte maranhense, do futebol maranhense. E para começar, né, Rodrigo, a gente quer saber um pouco mais aí da sua relação com o rádio, né, que é uma mídia aí já tradicional, um pouco da sua história com o rádio, como começou a questão da formação do jornalismo, como você escolheu essa profissão, se foi algo por acaso, se foi algo pensado e como você caiu nesse mundo aí do rádio. Meio que caiu mesmo. Primeiro, agradecer pelo convite, também, além do convite, é uma honra ser o primeiro entrevistado também, né? Desejar sorte para vocês dois, né? Nessa caminhada agora que vocês estão iniciando. Massa. Cara, eu meio que caí mesmo, né? Eu iniciei minha trajetória acadêmica cursando turismo, cara, uma coisa nada a ver, né? E não me encontrei, né, na Universidade Federal, aí abriu novas vagas, fiz o vestibular para rádio comunicação, para rádio e TV. O rádio sempre esteve na minha vida, cara, presente na minha vida. Desde criança eu gostava de ouvir rádio, né? Participava dos programas, ligava, pedia alô e tal. Então, ela sempre teve. Eu lembro de uma vez que eu ganhei uma promoção numa rádio, quando eu entrei no estúdio e tal, me encantei com aquilo ali tudo, né? Então, você tinha quantos anos quando você aconteceu? Cara, eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos por aí. Eu Entendi. Era assim, de criança para adolescente. O tal. Primeiro momento ali com que eu tive aquele choque de realidade, assim, e aí, cara, no curso uma rádio de turismo, bateu aqui, não. Não dá, pô, não dá. E aí esse primeiro foi o meu choque de realidade, assim, com rádio, né? Eu achei, entrei no estúdio, fiquei apaixonado, né? E aí, o tempo foi passando, entrei no turismo, não me encontrei e resolvi fazer para rádio e TV. Na época tava na descrição do curso radialismo, né? Então aquilo ali me pegou. E eu não gostava, não queria trabalhar com TV, eu queria trabalhar com rádio. Eu sempre fui um cara mais tímido e tal, né? E quem tá vendo aí também não sou muito provido de beleza, né? Vai ficar na frente das Todos câmeras. Nós. Estamos então, mesmo time. O negócio era o rádio, né? Então aí eu entrei na faculdade, na universidade, na UFMA, né? Na Universidade Estadual do Maranhão. Né? Aí cursei e a minha primeira experiência com rádio foi ainda na academia, praticamente na Rádio Universidade, né? Que ali para mim foi uma escola, né? Muita coisa que quando eu cheguei no rádio eu aprendi na Rádio Universidade, texto, locução, tive 2 anos ali de muito aprendizado. E aí, depois desses 2 anos, pintou a oportunidade. E lá já era o esporte também? Já estava envolvido com esporte ou não? Um pouco. Como eu tinha uma afinidade já com futebol, eu sempre gostei muito de futebol, né? Então, quando eu tinha uma matéria de futebol, esporte, sempre jogavam ali para mim, né? Para cobrir, para fazer alguma coisa, texto, né? Então, ali nesse aprendizado, eu gostei, foi uma experiência muito legal, porque eu comecei a lidar com texto, locução, né? E já meio que trabalhando já com esporte. E aí, quando eu tive a minha primeira oportunidade, como eu já tinha essa pouca experiência, né, já foi um pouquinho mais fácil, né? Foi em 2014. A gente estava falando aqui que tem alguém de 30 anos, já tô desde 2014 já, cara. Cara, 2014 12 anos atrás. Exatamente, muito cara. Tempo, né? Nessa época ainda não tinha... Nem se falava muito de internet, né? Criar conteúdo para rede social, nem nada, né? Cara, não tinha nem zap, né? Era a rádio, para que a galera que perguntou, tem gente de 30 anos, que era na frequência AM ainda, tinha AM e FM, na caso, né? E as rádios, na época, eram muito fortes, as AMs, com a cobertura do esporte, em especial futebol, né? Então, eu comecei lá na extinta Rádio Capital AM, né? Fazia um programa, acompanhava uma grande radialista que teve aqui no estado do Maranhão, em São Luís, chamada Keila Roberta, não sei se vocês já ouviram falar, né? Não. Na década de 90 ela foi muito famosa, mais pela linha do entretenimento, difusora, essas grandes rádios de cidade, né? Então ela tinha uma audiência muito forte. Legal. E ela enveredou por esse caminho do esporte, do futebol, principalmente, né? Então, e ela pegava estagiários na época, né? Ela apresentava um programa dominical, abriu uma vaga, né? Como é que era o nome da rádio? Tu falou? Era Rádio Capital AM. Rádio Capital. Rádio Capital AM. Eu lembro dessa rádio aí, quando a gente trabalhava lá. Depois a gente vai falar sobre isso. Exatamente.
Aí ela precisando de estagiário, procurou na Rádio Universidade, se tinha alguém que tinha essa familiaridade. Como na época da Rádio Universidade eu já tinha, todo mundo já sabia dessa minha familiaridade com futebol em especial, né? Me indicaram, né? E aí as coisas foram começando a acontecer e a gente está aí até hoje com, em especial, o futebol maranhense, né? Então são o quê? 2014 começa a faculdade, 2016, 2017, tu entrou no mercado? Eu entrei em 2010 na faculdade, cara. Na faculdade, 2014 já era no mercado. Já era trabalhando. No mercado, exato. Então são o quê? 12 anos já trabalhando com radialista. Isso, 12 anos já. Então tu acompanhou todo o processo aí, né? E aproveitando exato, cara, exato. Isso aí, né? Todo esse processo de 12 anos aí de rádio para internet, então tu viu desde o zero ali, né? Tu viu toda essa transformação e eu queria saber de ti, né? Hoje em dia, com o mediatismo da internet, como é que fica a relação com o ouvinte da rádio? Ainda existe? O torcedor de rádio continua sendo fiel? Ou a internet mudou totalmente o consumo, né? Ainda mais de conteúdo esportivo? Sim. Não, eu não diria totalmente, mas mudou a forma de consumir o produto, o rádio, né? Quando houve esse boom dessa troca, muita gente ficou com o pé atrás do rádio. O rádio vai acabar, né? A internet o rádio não vai conseguir se adaptar, vai perder espaço. Tudo acabou, né? A rádio, a TV. Exato. Tudo é internet exatamente, agora, né? Mas se tinha muito esse medo, né? Sim. E o rádio conseguiu se adaptar. Eu lembro bem que quando ainda estava nesse meio termo ainda da rádio caminhando para a internet, existiam as lives. Então já era algo mais ou menos parecido, né? Tinha live no então Facebook, né? Não sei se ainda tem gente que usa, mas né, a rádio abria live no Facebook e já era mais ou menos isso. Mas era o programa da rádio, mas era só uma live. Exato, não era no YouTube como é hoje. A linguagem era de rádio ainda, entendi. Exato, não era. Mas a gente pode dizer que são os primórdios ali dos podcasts, né? Porque querendo ou não, só mudou o nome. A rádio, ela passou por vários processos, né? Porque quando veio a TV, começou o questionamento, a rádio vai acabar. Exato, e aí exatamente. Veio a internet, a rádio vai acabar. Aí veio o podcast, a mesma história. Exatamente. Quando teve esse boom no podcast, também ficou esse pé atrás. Primeiro foi a internet, vai acabar com o rádio, vai acabar com a TV. Aí vem os podcasts, os podcasts vão acabar com a rádio. Sim. Porque a rádio... Isso na pandemia vocês sentiram mais, né? Exato. Ou na pandemia vocês tiveram mais ouvintes, ou não? Não, sim, tivemos mais, cara. Aumentou, porque a galera ficou mais em casa, né? Então, e aí a pandemia também meio que ajuda a ter o rádio ir para a internet, né? Porque muitas vezes a pessoa não podia sair de casa, não tinha um rádio, muita coisa acontecendo pela internet, né? Então, as coisas, o podcast nascendo ali, como eu já tinha ouvido um podcast, foi no final ali da pandemia que eu comecei o meu, já tinha esse boom nacionalmente, mas aqui ainda não tinha tanta ainda esse movimento de podcast, né? De um modo geral. Sim. Né? E como é que foi essa transição pro YouTube ali, da rádio pro YouTube? Rádio, cara, da rádio foi acontecendo, né? Como eu falei, começou com essas lives, né? Muitas vezes live no Facebook, né? E quando as rádios começaram a migrar pro YouTube, aí já não tinha mais como, né? As rádios começaram a colocar conteúdos, né? Conteúdos de matéria e tal, né? E aí foi um caminho natural, né? E aí eu acho que isso ajudou muito, né? Porque eu acho que você teve o ouvinte fiel que permaneceu, né? Você me perguntou sobre o ouvinte fiel, né? Permaneceu, mas você também trouxe outros novos ouvintes, né? O cara que não vai na loja, teve essa migração? Teve essa migração? Tu vê que veio alguém da internet que foi para ouvir rádio? Teve. Participando cara, mesmo? Marco Silva ainda manda mensagem lá? Teve, cara, Marcos. Mas teve, cara. Teve, porque tem um cara que não vai na loja para comprar o seu radinho de pilha, né? Que é o rádio ligado à pilha, não sei se mas vê a rádio, vê uma entrevista interessante na rádio acontecendo, ele vai lá no canal e acompanha, né? Não tem um rádio, não tem aquele hábito de comprar o rádio, de ter o rádio em casa, né? Mas através de uma coisa que chama a atenção dele no YouTube, ele acaba acompanhando, né? Pelo canal da rádio. E algumas rádios a gente consegue ouvir pela internet também. Sim, no app, né? E os próprios app de algumas rádios já tem imagem também, né? Algumas rádios já estão também se adaptando a isso, né? Você consegue, não só no YouTube, você consegue ver a rádio, né? Ouvir e ver, né? Assistir o rádio, como muito se diz, né? Mas no app também já tem, né? Você já pode acompanhar. Os próprios radialistas, se você tem uma informação que vai chegando, já tem as imagens. Quem tá no YouTube, quem tá no app, pode acompanhar as imagens que tá aparecendo na tela, né? Então, legal. Tudo isso, o rádio foi conseguindo se adaptar e não perdeu espaço. E pelo hoje, contrário, como acho que tu ganhou. tá hoje, assim, trabalhando
criando conteúdo para rede social? Ainda tá na rádio? Não, hoje eu trabalho mais com TV, né? Tô trabalhando mais com TV, mas minha paixão é a rádio, né? Mas eu comecei a trabalhar com podcast, né? Tive um podcast, porque eu vi um espaço se abrindo também naquele momento, né? Foi no final da pandemia, né? Eu vi um espaço que não era habitado, vamos dizer assim, por nós que fazemos parte da crônica esportiva maranhense, né? Então, cara, eu acho um negócio legal, né? E o desejo de querer também trazer mais conteúdos do futebol, né, maranhense, que eu vejo que a gente não tem tanto conteúdo de futebol na internet, né? Do futebol maranhense, futebol local, né? Aí eu comecei a ir para a internet, pro canal que eu abri no YouTube e tal. Mas eu peguei... Focado no futebol maranhense, né? Futebol maranhense, para falar de futebol maranhense, né? Legal. E aí eu peguei essa transição, como eu te falei, na época da transição mesmo de rádio para rádio com imagens, como se diz, né? Eu participei, porque eu na época estava na rádio AM, tal, então eu participei um pouco dessa transição, vamos dizer, do analógico para mais tecnológico da rádio, né? Pro digital. Legal. E Rodrigo, como é que tu enxerga, assim, a transição do futebol maranhense hoje em dia? Porque, assim, eu lembro que eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu amava jornalismo esportivo. Eu queria ser jornalista esportiva. E aí, na faculdade... Sério, na faculdade eu fiz um projeto. Não, eu falei sério, não é querendo porque pode gerar interpretações erradas. É porque eu conheci ela trabalhando com publicidade, né? Marketing político completamente diferente. Que nem tu. Que nem tu chegar e falar que estudou turismo, aí tu vira radialista. Eu conheci ela sendo a Inara, que trabalhava com redação e tudo mais. E aí, há um tempo atrás, a gente já questionava muito isso, né? Do esporte maranhense e também ser muito futebol, muito ligado ao futebol. E aí, no tempo da faculdade, a gente fez um projeto muito legal chamado Pontapé. E a gente falava sobre, além do futebol, falava sobre outros esportes. Podcast também? Não, era uma revista, e depois aí a gente migrou para as redes sociais. Sim. Mas, assim, a gente falava muito sobre os outros esportes que não eram tão valorizados aqui no Maranhão. E aí eu queria que tu falasse, né, a tua visão, tipo assim, sei lá, de 10 anos pra cá, ou mais, 12, né, quando tu começou. O que é que tu enxerga de avanços mesmo do futebol maranhense e do cenário do esporte maranhense mesmo? Só caiu, né? Cara, assim... Quando a gente tinha rádio AM, né, o futebol maranhense tinha muito mais espaço, né? A gente chegou a ter 5 emissoras transmitindo o mesmo jogo, né? Então isso é muito espaço, né, na rádio AM. E quando a gente tem essa questão da migração do rádio AM para o FM, né? O FM é muito mais entretenimento, né? E muito mais música, entretenimento, né? Outras questões. E aí o futebol perde um pouquinho mais de espaço, né? Tanto é que hoje a gente só tem 2 rádios que transmitem futebol, né, que é a Rádio Mirante e a Rádio Timbira, né, são as únicas que hoje transmitem futebol. Quando fala transmitir é o jogo ali, a locução, tudo mais. Né? E tem ouvinte ainda que acompanha os jogos por ali. Porque não transmite os jogos, né, por TV. E para acompanhar tem que ouvir. Leva o radinho pro estádio, apesar de que a gente tá perdendo. Né? É a única forma de acompanhar um jogo. Se tu não for pro jogo assistir, tu acompanha pela rádio, né? Não tem YouTube, não tem... Não tem. Hoje com as transmissões de YouTube, tanto é que hoje eu sou comentarista, eu trabalho pro Metrópolis, né? Portal Metrópolis tá transmitindo a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou comentarista e tenho no YouTube, né? Então você pode acompanhar o futebol, né? E aqui mesmo, o Campeonato Maranhense tem transmissões e tal, né? E então perdeu espaço um pouco, eu acho, né? E aí você pega o futebol, que vamos dizer a maior paixão nacional, né? Perdendo espaço, imagina você ter outros esportes, né? Bem menos acessível, né? Se você quer saber, hoje em dia é um pouquinho mais com o Sampaio Basquete, né? Porque o Sampaio Basquete tem feito boas campanhas, né? Então tem um pouquinho mais de espaço para um basquete, uma vez ou outra um vôlei ali, mas de um modo geral, tirando o futebol, que é a paixão nacional, que todo mundo acompanha mais, né, os outros esportes não têm pouquíssimos espaços, para não dizer nenhum, né? Se tem quando você tem a Raíssa Leal, né, que ganha alguma coisa, que é daqui do estado, ela tem um destaque, né? Mas uma outra entrevista, né? Mas vamos falar, um programa de esporte que fale de outros esportes, não tem. É um programa de futebol que, se tem um outro destaque, ele vai falar de um outro esporte, né? Como eu te falei, da Raíssa Leal conquistar alguma coisa. O Bruno Lobo, que é o nosso kitesurfista também, faz parte de alguma... tiver alguma conquista, aí você faz o destaque, né? Mas, no geral, é um programa de futebol que uma hora ou outra fala de um outro esporte. E aí quase nada a gente tem realmente espaço para outro esporte, assim. É um cenário bem complicado, né? Porque a gente tem, por exemplo... Quando aparece uma Raíssa Leal assim,
ela, tipo assim, meio que nacionaliza, né? A atleta. Exato, Nem não é local. depois que, ela é maranhense, Isso. vira aquela coisa, nossa, a gente que é maranhense nem sabe disso, né? Por Nem causa lembra, disso. né? É complicado. Exato. E era justamente essa pergunta que eu ia te fazer, né? Os desafios, né, da mídia esportiva local. Hoje também para concorrer com essa enxurrada de conteúdos e que tu fizesse esse panorama, né, do cenário do esporte, porque a gente fala muito do futebol, né? Sim, Parece que não sim. tem outros esportes, né? Não tem outras modalidades, mais difícil, só quando claro. tem Eu lembro destaque. que, assim, isso era a minha dor. Porque apesar de gostar muito de futebol, mas Tem outros esportes, né? existem Legal. outros esportes e atletas muito bons aqui no Maranhão. Exato. Como a Raíssa, que talvez se ela não tivesse sido destaque nas redes sociais, ela não seria a atleta que ela é hoje. Exato. Foi o Porque vídeo falta dela, um né, que incentivo, viralizou, né? e Falta teve o incentivo. Tony Falta Hawk, né? O muito, Tony Hawk exato, olhou, aí teve toda aquela coisa. Exato. Porque o daqui mesmo a gente não olha, né? Não Tem que olha, ver cara. o cara de fora do país Exato, até, né? Pô, é. o cara que já é referência no skate e tudo mais. É muito complicado o esporte no estado para você se destacar, né? Se não for uma dessa... Por exemplo, como ela falou, se você não tem um vídeo viralizando de uma Raíssa Leal, que hoje, né? Pelo amor de Deus, a gente vai falar da Raíssa, é uma das grandes do mundo aí, né? Da grande destaque do mundo, né? Pelo tudo que conquista, né? Mas é isso, cara. Você, pelo que a gente acompanha do futebol, pelo que as experiências que eu tenho com o esporte, com outros esportes, você tem que fazer isso aqui para ganhar destaque, cara. Né? Porque falta investimento, faltam espaços públicos, né? Trazendo um pouco para a política pública, parece que a política pública do esporte é só fazer praça e quadra em campo. Também faz parte, né? Mas você tem que incentivar. Não é, né? Eu vou tirar o rapazinho da droga, do mau caminho, ele tem um espaço ali público para ele brincar, mas não é só isso, cara, né? Ali pode ter um cara que pode se destacar no futebol, no vôlei, no handebol, qualquer coisa, mas ele precisa ter o primeiro passo. Para onde é que ele vai olhar, né? Pô, ele joga muito bem vôlei, handebol, qualquer coisa, naquele espaço público, né? Mas dali, ele joga bem, mas ele vai procurar o quê? Aqui o futebol tem uma outra escolinha, mas não... Sim. E antes era muito comum a gente perguntar para as crianças o que elas queriam ser quando crescer, elas falaram, jogador de futebol, exato. ou outro esporte. E hoje não, hoje é mais difícil. E hoje a gente tem outras referências, né? Você olha aí, tem gente que quer ser uma menina que quer ser uma Raíssa Leal, né? Que tem a referência da Raíssa, né? Tem outras referências de esportes. Eu tenho até um relato pessoal para falar disso, né? Por exemplo, a minha enteada, minha filha, né? Maitê. Outro dia a gente foi num jogo de vôlei. E eu não lembro, eu fui com ela, mas eu não lembrava, eu acho que eu nunca tinha ido num jogo de vôlei profissional mesmo, também, né? Já fui em jogo de vôlei de colégio, teve o Flamengo e Brasília aqui, né? Feminino. E Maitê, ela joga vôlei no colégio, né? Gosto e tudo mais, legal. Só que aí é raro esses momentos, né? Sim, bem raro. De levar ela num castelinho da vida. Ela já gosta de ir no castelão, mas é aquela coisa, só o futebol, né? Gosta porque a gente assiste e tudo mais, ela me acompanha já. Mas ali foi um momento massa até pra mim. Eu nunca tive essa experiência. Assistir um jogo profissional de jogadoras de vôlei, né? Nível mesmo, assim, nacional, que vieram. Liga Nacional. O Bernardinho, né? Olhei o cara de perto ali, que eu vi a vida toda na TV. Putz, olha o cara aqui, sabe? Sim. E a gente tem muitos atletas aí que não tem essa descoberta. Porque, outro relato também que eu vivi, na época a gente tinha uma agência a hashtag propaganda, né? Que trabalha com marketing político. Apareceu uma atleta, uma tenista de mesa aqui do Maranhão, uma menina nova, a família dela e tudo mais. Como a gente trabalha com políticos, né? Pedindo apoio e tudo mais, e é até muito difícil, né? Para o próprio político ali, porque sempre aparecem vários atletas, e aí sempre rolar, porque se eu der para um, tem que dar para outro, e é uma dificuldade para manter. E eu acompanhei ela de perto, porque a gente deu um apoio para ela lá na divulgação. Peraí. E eu dei um apoio para ela na divulgação do trabalho dela, né? Sim. Porque ela começou a fazer as redes sociais e tudo mais. Eu te dei um apoio para ela nas redes sociais dela. E a gente acompanhou ali como o trabalho dela é assim, contínuo, pô. É um trabalho mesmo assim de treino direto. O pai dela é professor de tênis de mesa. Sim. E aí tu vê que o envolvimento dos próprios pais ali na vida dela. Só que, tipo assim, o tempo vai passando, ela participou de campeonato sul-americana, participou a nível nacional, sempre fica ali entre os 3 melhores, os 4 melhores, é destaque. Mas aí, quem não acompanha, por exemplo, eu só soube dela porque eu acompanhei ali as coisas dela, entendeu? E tipo assim, não tem um suporte que precisa para ser um atleta de elite. E aquela coisa, só o futebol. Se fosse um menino que se destacasse no futebol e tudo mais. E às vezes nem isso, né? Porque hoje a gente tem um jogador de futebol, por exemplo, aquele Patati, né? Que é o Wesley, né? Wesley Patati. Jogou no Santos, agora tá jogando na Holanda. Eu acompanho ele porque eu fui atrás de saber e tudo mais, mas nem isso a gente trabalha aqui no nosso estado, né? Nem os caras que chegaram, meio assim, que chegaram lá
que estão jogando na elite, a gente não conhece, a gente não sabe não, vez ou outra desponta um jogador, assim, a gente, cara, o cara é maranhense. Esse Carlos Vinícius, né, que agora tá no Grêmio, o cara é maranhense, é daqui de São Luís, né, aí, pô, o cara tava jogando na maior liga do mundo, que é a liga da inglesa, né, de repente parece, né, mas é isso, cara, e aí... é puxado, porque, tipo assim, a gente vê umas Olimpíadas da vida e sempre tem as críticas, né, Exato. pô, esse cara nunca fica nem entre os 13 e tudo mais, mas... Quando tu acompanha um atleta que nem essa menina tenista de mesa, talvez um dia ela dispute as Olimpíadas se ela não desistir até o meio do caminho. Porque, pô, querendo ou não, ela tem que ficar toda hora pedindo pra alguém uma ajuda. Isso também é e às vezes o caminho mais fácil é desistir, né, cara? Porque ela treina, trabalha e nunca vem um apoio. Aí tem que ficar meio que, pedindo pra um, pedindo pra outro. Mendigando às vezes. Uma menina, vizinha, assim, ela é uma criança, né? Sim. E ela é judoca. E, nossa, ela é muito boa. Sempre que ela disputa estadual mesmo, ou até brasileiro, ela tá ali entre as 3. Sim. Só que falta esse incentivo. Ela não é uma atleta conhecida. A mãe dela ainda tá ali lutando para ela conseguir participar. Então, realmente, a gente vê que falta a dificuldade que é. E aí, eu lembro que, quando eu tava no tempo da faculdade, eu entrevistei umas jogadoras, né? Daqui do Maranhão, que jogavam pra fora. Jogavam no Santos, Internacional, Grêmio, e elas relatavam isso, essa dificuldade. Porque lá pra fora, elas conseguem se destacar, ser mais bem vistas, mas quando elas estão aqui, é muito difícil. Até o time, né, feminino daqui é muito difícil. É difícil. Aqui a gente tem poucos. Se Sampaio e IAP são os times femininos que a gente tem aqui. O campeonato feminino, o futebol feminino, o último teve 3 times só, cara. Né? Então, e porque o espaço é bem aproveitando é uma obrigação isso. também. Exato. É uma obrigação. Tu citou ainda agora o basquete, né, do Sampaio feminino, né? Sim. Tirando o futebol profissional, a gente só fala de futebol, querendo ou não, né? Acaba caindo só. Em quais modalidades o Maranhão tem conseguido ser destaque de verdade? E onde que a gente tem falhado miseravelmente? Tem falhado muito, cara. Falhado muito, né? Tem falhado muito, né? No incentivo, né? No investimento, né? E às vezes isso também é de modo geral também, nacional, né? Falta muito investimento também pro esporte. A nível Brasil mesmo. Exato, nacional. A gente tem muito... O nosso país é... Concentrado no futebol ali e na região sudeste. E é muito grande o país para você descobrir talentos, né? É muito legal. Mas aí falha muito, cara. A gente tem... Rapaz, falando isso rapidão, só te cortando. Sim. Essa questão do país grande tem muitos talentos. Eu só lembro da piada, né? Pô, como é que no Uruguai os caras arrumam 23 caboclos aí que dão trabalho pra caramba, já foram campeão mundial. Exato, e a gente não consegue formar mais uma seleção decente. Exato, mas é mais ou menos isso mesmo, cara. Então a gente tem esse pouco destaque, né? Como a gente falou, destacou a Raíssa, tem o Bruno Lobo também, né? Que já disputou a Olimpíada também, né? O Sampaio Basquete agora, né? Mas é muito, muito pontual, pouca coisa assim. Tu falou do vôlei, né? O vôlei, a primeira vez que veio aqui, ano passado foi a Liga Masculina, também nunca tinha acompanhado um vôlei profissional desse nível, foi a Supercopa, né, que teve, né? A masculina e essa feminina não consegui ir. Mas a gente tem disputa de campeonatos de vôlei, mas pouquíssima divulgação, às vezes quando sabe, já aconteceu, tá acontecendo, né? Então, tudo pouco, muito cara. Em cima, né? Até o ingresso mesmo, quando ela me mandou, o jogo ia ser tipo assim, 3... Tio Matheus, vai ter o jogo do Flamengo aqui. Sim. O Flamengo? Não, é o vôlei feminino, era com 3 dias. Então é sempre muito assim. Então, E tem torcida, né, pô? Eu fico pensando assim, pô, tava lotado o Castelinho, pô. Eu fico pensando assim, cara, onde é que essa galera... Tipo assim, porque tem retorno, pô, não tem como. Olha a venda de bilheteria aqui, pô, um jogo da Liga, né, que eu não sabia nem qual fase era. Fui porque não tava inteirado, mas, cara, lotado pra estacionar foi difícil, pra arrumar lugar foi difícil. E aí eu fico pensando, pô, cara, se tivesse um investimento mínimo, assim, alguém pra, pô, bora direcionar só um pouquinho pra botar, porque tem retorno. A gente tem até outro dia disputando a terceira divisão, né, que é a Liga C do Nacional, Sampaio e IAP, né, e Moto também chegou a disputar, né, mas não conseguiu acesso para a Série B e tal. A gente também pode destacar o futsal também tem crescido aqui no estado, o Sampaio Araiose, né, o Balsas, né, o IAP, o próprio IAP, times que o Balsas vai disputar pela primeira vez a Liga Nacional, né, então... De futsal? De futsal. Ah, legal. Aí alguns jogos eles vão mandar em Balsas, mas outros vão mandar aqui em São Luís, né, porque não tem lá
tem questão de capacidade, então algumas coisas mínimas, critérios para receber esses jogos, né, da Liga Nacional, né? Então, a gente tem esses poucos destaques, né? Mas eu acho que potencial a gente deve ter muito, né? Se você procurar, tem muito potencial. Você falou da tua vizinha, né? Tu falou da menina do político que queria ajudar, né? Então, potencial a gente tem muito, né? Quantas vezes a gente tu tá passando de carro ali no trânsito, tem gente pedindo, né? Um incentivo, né? Então, potencial tem muito, mas falta muito investimento, falta muito olhar para dentro, né? E na tua visão, assim, qual é o principal fator? A falta de investimento ou a gestão? E só para complementar aí, Nara, que eu também tinha separado esse dado, né? Porque só entre 2024 e 2025 foram destinados mais de 120 milhões em recursos federais, em emendas, né? Só para o esporte do Maranhão. É uma conta que não fecha, né? A gente fica perguntando para onde é que esse dinheiro tá parando, né? Porque só em 2024, 2025, tá lá no portal Transparência. 120 milhões foram destinados. E para onde vai esse dinheiro, né, cara? É uma boa verba, um bom dinheiro, mas a gente realmente não vê para onde vai, né, cara? Eu acho assim que falta investimento, né? Mas para você investir, não é só investir, dar o dinheiro pro atleta, né? É investir também em estrutura, né? É investir em programas, né? De incentivo, né? Na base, né? Eu acho que, por exemplo, o judoca tem projetos, investir em projetos, investir em estrutura. Onde é que o cara vai treinar, né? Onde é que ele vai desenvolver para disputar as competições, né? Será que é só na academia ou no coisa do bairro ali, né? Que ele vai, né? Então, eu acho que o investimento precisa ser melhor colocado, né? Como eu falei, eu acho que muito desse investimento, quando se pensa em política pública voltada para o esporte, pelo menos o que eu acompanho é essa política pública de construir quadra, de construir campo, né? E o investimento mesmo pontual de dar resultado, a gente quase não vê, né? Que é investimento em programas, de desenvolver esse atleta, ajudou a colher. Eu vou por esse caminho aqui porque eu sei que vai ter um incentivo, né? Então, a gente vê, eu noto que tem pouco incentivo realmente pontual de que faça valer a pena, né? O político lá acha que a gestão acha que é só construir quadra e campo. E também para disputar campeonato, eles precisam sair do Maranhão. Exato, tirar do bolso, fazer campanha. É só inauguração de quadra, de quadra poliesportiva, de campo, de estrutura, mas a gente não vê ali um trabalho. Pô, a gente formou esses jovens aqui, ó. A gente tem uma equipe agora, sei lá, do remo, tem uma equipe de handebol. Exato. Porque eu lembro que quando eu estudava, eu sempre gostei de esporte, né? Pratiquei praticamente quase tudo que eu consegui. E, cara, o handebol eu joguei durante um período e tinham muitos atletas bons, pô. As meninas, né, do Maranhão também, eu lembro que na época lá já eram destaques internacionais, jogavam na seleção, tinha todo aquele burburinho para quem acompanhava, mas tu não via isso em destaque nenhum. E eu nem sei hoje como eu já não jogo, não pratico, eu nem sei se existe ainda, né? Porque, assim, os professores, na época que eu treinava handebol, eles faziam por conta própria uns treinos, assim, além da escola, né? Sim. A gente precisava treinar mais, né? A gente ia treinar ali na Lagoa da Jance, por exemplo, que tinha um espaço lá, tinha as quadras, a gente treinava lá. E hoje eu não consigo ver isso, nem por tu anda pela Lagoa, por esses espaços, assim, não são mais ocupados, né? Não. Porque era na raça mesmo, sempre foi na raça, né? Eu nasci e cresci ali no Turu, né? Sim. E também lá tinha o PAC, né? O Planalto Atlético Clube, que era o time que eu jogava lá, que era liderado por Diego. E outro dia eu encontrei Diego, né? Tava com minha esposa saindo de um restaurante lá no Turu mesmo. E aí, Diego, como é que tá o time e tudo mais? Ele, cara, larguei de mão. Cara, o cara desiste. Larguei de mão, não dá, porque é puxado, não tem retorno. Tira dinheiro do bolso muitas vezes. E teve jogador que ele conseguiu. Pô, teve jogador que teve destaque, joga hoje a nível profissional, né? Nossa. Eu lembro de Paulinho, que hoje está jogando até no Rio de Janeiro, não sei qual é o clube, mas já jogou em Singapura, nessas ligas alternativas que também já são umas ligas competitivas, né? Que não é qualquer um que chega lá. E aí tu vê que um cara desse saiu daqui, de um bairro que é até periférico mesmo, né? E a gente não vê esse trabalho continuando, pô. Pô, é uma pena tu olhar um cara como o Diego, que eu admirava até pelo trabalho que ele fazia, dizer isso, pô, larguei de mão. Aí tu fica pensando, pô, e aquela molecada toda ali do Soimada, de Vinéia, da Vila Luizão, que tu juntava, criava o grupo, sabe? E agora? O que é que vai se fazer, né, galera? Porque era um caminho pra essa galera toda, pô. Porque o PAC era uma coisa, independente de colégio, de nada, era um time dele, que ele botava nos campeonatos, o beach soccer também, que teve uma alta na época lá, que tinha muito campeonato de beach soccer. Mas hoje,
tu não vê mais, né? Nada. Pelo menos eu não acompanho, né? Eu não tô muito inteirado, mas ouvi do próprio Diego, que era uma referência ali na nossa região. Imagina as outras, né? Nos outros esportes. Mas é isso, a gente falta muito investimento, a gente vê muito potencial, a gente fala dos programas esportivos que muitas vezes alguns abrem espaço para esses expoentes, potenciais atletas, né? A gente vê a dificuldade que é, cara. Então, falta muito investimento, falta espaços públicos, falta políticas públicas voltadas, né? Tu falou de disputar, a gente já teve um tempo do boom do Gêmeos, né? O Gêmeos também já foi um celeiro de trazer esses potenciais para serem destaques, né? A gente tem muito atleta aqui, tipo China, né? Que já foi um grande jogador de handebol, chegou à seleção brasileira. Sim, lembro. Ele era árbitro também, né? Então, exatamente, a Gêmeos, né? O Gêmeos hoje tá tentando voltar àquela tradição, mas era cara, não, até isso, né? Pô, era uma Gêmeos vitrine, meio que... Eu lembro que os Gêmeos eram um acontecimento em todo o colégio e tudo mais. Exato. Hoje, tu vê essas novas gerações, tu não vê ninguém falando de ir pra quadra. Eu lembro que os ônibus, né, escolares, não só os ônibus escolares, os ônibus da cidade eram lotados de aluno que iam para jogo. Era essas quadras que tu passava aí, da UNDB, do Pão Açu ali, era uma gritaria doida, né? Hoje tu não vê mais isso. E aí, cara, trazendo até um exemplo, o meu primo, há uns 2 anos atrás, ele treinou, né, alguns atletas que estavam disputando os Gêmeos, né? O Gêmeos hoje em dia é regionalizado, né? Disputa uma etapa aqui, quem é o campeão dessa etapa que vai vir para a etapa geral, que é aqui em São Luís, né? Entendi. E aí, muitas das provas de atletismo, né, é improvisado, cara. O lançamento de dardo, ele improvisava, cara. Salto em altura, essas coisas. Então, é tudo muito improvisado, né, cara? Então, falta estrutura. Isso é lá no interior, em Guimarães, né? O interior do Maranhão, então, cara, é muito difícil, cara. Eu lembro que essa coisa dos Gêmeos era tão, assim, competitiva entre, principalmente, os colégios grandes, né? Tinha Batista, rivalidade, cara, o Pão Açu, o NDB, que... justamente os próprios colégios investiam em atletas, né? Traziam a galera do interior. Bolsa pra essa galera. Eu lembro também que muita gente ia jogar Gêmeos, ganhava média 7 lá também. Pra ganhar fosse bom. Pô, em agosto e setembro eu vou ganhar meu 7zinho ali garantido. Já. Mas querendo ou não, deixar isso ser uma forma de incentivo, né? Era uma vitrine, pô. Uma grande vitrine, pô. Hoje tu não vê esse movimento nem das escolas, mas porque eu acredito que as escolas olham hoje que, pô... Não tem mais público, eu não sei o que foi que aconteceu. Realmente eu não sei o que aconteceu, mas na época era uma rivalidade louca, era torcida, era muito bom. Começava ali no colégio e surgiam grandes atletas, né? Isso, exatamente. Hoje a gente não vê mais. A gente teve, nessa época aí, dessa geração, era uma geração até anterior à minha, né? Que quando eu jogava já era uma referência a nível nacional. A gente teve no handebol, no basquete, né? Exato. Mas hoje a gente não vê mais essa formação. E aí eu queria até saber o que tu acha aí que tá travando de verdade, né? A formação dos nossos talentos. Porque recurso tem, né? Tá faltando alguém botar para fazer. Com esses dados aí que tu traz, parece que é pegar esses recursos e jogar pro lugar certo, né, cara? Porque é investimento que falta. Falta grana, cara. Falta grana, né? Como a gente tá falando, tem uns potenciais, né? Mas o cara quer disputar uma competição fora daqui do estado, ele tem que ter alguém para bancar, né? E o cara tira do bolso, né? Então, pegar realmente esse tanto de investimento que tu tá trazendo aí, os números, né? E saber colocar, né? Colocar no lugar certo, porque a gente falou do tamanho do país, do tamanho do Maranhão, não é possível que a gente, desse tamanho, a gente tem tanto pouco atleta, né, para desenvolver, né? A gente tem muito potencial, muito atleta por aí, né? Mas que às vezes encontra um Diego que agora desistiu, aí não tem mais o Diego, como é que ele vai fazer, né? Um cara que... Quem é que vai formar esse atleta, vai formar esse atleta, né? E aí a gente tá falando desse... Eu vou lembrando, tem o Codó também, que é corredor de atletismo, né? Também teve um grande destaque há um tempo atrás no atletismo, chegou a disputar também grandes competições, teve também, apareceu no cenário nacional, né? Mas para ele aparecer lá, muito problema de estrutura, né? Algumas pistas de atletismo não eram profissionais, né? Então, tudo isso, cara. Então, falta investimento, pegar o dinheiro e colocar no lugar certo, investir em estrutura, né? Para desenvolver esses potenciais atletas, né, cara? E no teu ponto de vista, uma gestão mais eficiente também falta? Falta. Essa é a questão da gestão, né? Porque aparentemente você tem o dinheiro, né, para investir. Então, quem
quem está gerindo esse recurso, né, que pode chegar e colocar esse recurso no lugar devido, né, parece que não está fazendo, né? Então, e quando faz, é aquilo que eu falei, né, para não ser repetitivo. E é uma coisa estrutural, né? Tu vê, na hora que fala esporte, tu já lembra que é raça, é guerra, é muita vontade para fazer acontecer em todos os setores, em todos os esportes. Exatamente. Até no futebol, né? Pô, 3 anos atrás eu lembro que o Sampaio tava na Série B. Série B. Disputando uma vaga ali por Série A, cara. A gente tá na Série D com um time que tava 3 anos. Sampaio em 2022 ficou na 5ª colocação pra Série A. Sobe em 4, né? Ficou atrás de Grêmio, Vasco, os grandes que estavam na época, né? Então, no caso do futebol, assim, o futebol, que é essa maior paixão nacional, também é problema de investimento também, cara, né? Porque falta de grana, né? Falta grana para patrocínio, né? O dinheiro que entra hoje no clube de futebol maranhense, o dinheiro que entra é de cota em participação em competição nacional. Por exemplo, o Sampaio vai participar de uma Copa do Brasil. Para ele participar dessa Copa do Brasil, ele ganha o dinheiro por participação. Se ele vai avançando, ele vai entrando mais dinheiro dado pela CBF. Uhum. Então, hoje, o que sustenta os nossos clubes são essas cotas, né, das competições nacionais. Hoje, o Maranhão está disputando uma Série C. Para disputar a Série C, o Maranhão ganha uma cota de disputa. Né, acho que está em torno de 500 mil, se eu não estiver enganado, né, só por participar. Vai avançando, acho que é 150 mil, né, e vai ganhando. Então, o que hoje sustenta os nossos clubes são essas cotas. Se você for buscar patrocinador, inviabiliza totalmente os nossos clubes. Não consegue, cara, não consegue disputar. Esse é um ponto importante. Então, tu acha que é por isso que parece que os times sempre começam do zero a cada temporada? Parece não, é por isso. É por isso. Porque assim, por exemplo, você tem um Sampaio, um Maranhão Atlético Clube, monta um bom time, né, ganha destaque. Né? Você chama outros times que tem grana, né? O Sampaio montou grandes times, né? Aí você tem um volante, um atacante que se destaca nesses times. É impossível um clube daqui segurar. É impossível. Se o cara dizer assim, e aí é impossível também. Exato, que aí hoje em dia não dá, né? Se você ganha um destaque na sua profissão mesmo, né? Você ganha digamos, uma outra empresa oferece para você mais dinheiro, um melhor salário, melhores condições de... Ainda mais pela nossa realidade. Exato, né? Então é muito difícil, cara. Então o futebol em especial também é dinheiro, porque e isso que eu não consigo entender por que os grandes empresários, né? Também o nosso produto também, cara. O futebol maranhense, nosso produto também, infelizmente, quando você olha para o futebol maranhense, você também vê um quê de desorganização, né? Então, você que é empresário, você não quer colocar o seu dinheiro em qualquer coisa, né? Uma coisa desorganizada, né? Uhum. Para você ter uma ideia, hoje quem comanda a Federação Maranhense de Futebol é uma interventora, né? Ou seja, ela não está lá de forma legítima, né? Foi a justiça que a colocou porque o presidente, o então presidente da Federação Maranhense de Futebol, né, foi afastado, ele mais os 16 diretores, né? Ou seja, não sobrou ninguém por problemas de administração, desvio de recursos, talvez, né? Isso está sendo investigado, né? Então, já começa aí, né? Aí você vai para o campo. 2, 3 anos seguidos, a gente muitas vezes, as rodadas do Campeonato Maranhense são deslocadas, vai acontecer um jogo amanhã. Falta campo, né? Falta o mínimo, o básico. Por quê? Porque choveu muito, a carga de jogos é muito grande, então o campo está desgastado. Então, tudo isso, cara. Então, isso também favorece, não é só você dizer, os empresários não colocam dinheiro porque, sei lá, não querem colocar. Mas o produto em si, o Campeonato Maranhense, o futebol maranhense também tem as suas fragilidades, os seus problemas, e não são poucos problemas, né, cara? Isso muito da gestão, né? Gestão mal gerido, porque o dinheiro vem da CBF, você pode vender o produto, o futebol maranhense é um bom produto, né? Tanto é que década de 80, né? Década de 80, 90, clássico Maremoto, que é o Moto Imac Sampaio, super clássico é Moto Sampaio, você botava 50 mil pessoas brincando, naquele antigo castelão, né? Que não é esse castelão de hoje que só cabe 40 mil pessoas, né? Então, pois a gente vê outros estados do Nordeste que são, por exemplo, tu vê aí na Bahia, no Ceará, que os jogos lá são uma loucura, exato, né? Exato. E o Maranhão não é diferente, cara, mas parece que simplesmente assim, dos 3 anos, esses últimos 3 anos, 4 anos, parece que largaram, não tem mais ninguém pra gerir, eu não sei o que foi aconteceu, e a gente tá falando isso do profissional, então mesmo o trabalho de base não existe, né? Não existe. Assim, dos clubes profissionais, né,
Tudo indica que tá caminhando para acabar de vez, né? Porque não tem geração futura para fazer trabalho, tá todo mundo na Série D ali, podemos dizer o MAC, né? Que subiu. O MAC na Série C. Teve a sessão agora, mas como tu falou, para se manter todo ano é uma guerra, né? É uma guerra. E aí a gente, trabalho de base, a gente hoje tem o IAP, né? O IAP, hoje antigamente ele era gerido pelo Pereirinha, né? Que já foi vereador de São Luís, Sim. né? Foi presidente da Câmara, né? Aí ele vendeu para um grupo de empresários, né? Aí esse grupo de empresários, o IAP renasce, vamos dizer assim, pensando só na formação de atletas, né? Hoje o IAP é atual campeão maranhense, né? Foi o campeão maranhense em 2026. Mas a gestão nasce com o intuito só de revelar jogadores, né? Trabalhar na base para vender jogadores e fazer caixa, né? Porque isso dá dinheiro também, né? Porque hoje, por exemplo, o IAP, vamos dizer, forma um atleta. A cada nova mudança ele vendeu para vamos dizer, para um time, para um Grêmio da vida, né? Aí o Grêmio vende para um time de fora. O IAP ganha uma porcentagem em cima por ser clube formador. Formador, né? Exato. É a Lei Pelé, né? Veio com a Lei Geral do Esporte, tal, que hoje é a Lei Geral do Esporte. Então, mas o Sampaio tem uma escolinha ali que também às vezes não vai para frente, é sazonal, né? Mas hoje, seriamente mesmo, o IAP, né? Mas você tem escolinhas, tem ex-jogadores que têm escolinhas que têm muito contato, né? Que aí eles formam atletas, né? Trabalham essa base para formar para outros clubes, né? Mas o nosso clube profissional é IAP e o Sampaio ali é hoje timidamente, não forma-se. Se olhar para o Maranhão Atlético, não se forma atleta mais, como já foi o Maranhão. Sampaio, o Moto também não? Não, o Sampaio bem timidamente, hoje tem uma escolinha, o Sampaio, né? Mas timidamente assim, não forma atletas. E isso é um problema também, né? Porque você pode formar um atleta e aí você pode manter esse atleta por mais tempo. E aí não cai nessa de você, a cada novo ano, você monta novos times, né? Se você forma aqui atletas, né? Aí todo ano você vai buscar atleta de fora, né? Porque você não é um clube formador, né? Então tem esse problema também. Entendi. E aí, me diz aí quais são as curiosidades de bastidores, explicam por isso que a gente acabou de falar, né? Por que os clubes maranhenses têm tanta dificuldade de se manter nas cabeças ainda mais no cenário nacional hoje em dia, nem se fala, né? Não, nem se fala. Porque teve agora, né? Era a Copa do Brasil, que o MAC disputou também, que perdeu. O MAC disputou a Copa do Brasil, né? Chegou à segunda fase da Copa do Brasil, né? Mas aí pegou o Ceará, acabou perdendo, né? Mas a dificuldade é essa, cara, é financeira mesmo, né, de gestão, muitas vezes gestão, se você for pegar o Moto hoje, só traz problema, mesmo que a galera não vai querer mais acompanhar, mas é a realidade, né, cara. O Moto Clube São Luís iniciou a temporada com um presidente, né, e aí o presidente não conseguiu gerir o clube, aí os conselheiros, né? Cara, eu lembro daquela zoada que Iglesias fez quando ele foi presidente lá, né? Fez um movimento bom até, né? Pô, legal. Foi um momento assim, de otimismo, né? Porque eu acho que era uma época que o Sampaio também estava em ascensão, né? Então, na Série B. E de repente... O Iglesias teve uma participação interessante. O Iglesias não conseguiu resultado dentro de campo, né? Isso ainda faz muita diferença, né? O Iglesias não conseguiu, até mesmo porque como ele não era ali muita coisa ele foi descobrindo com o carro andando, né? Com a gestão ali, mas o Iglesias deixou um legado legal de gestão, porque o Moto tem um CT muito interessante, um espaço, né, um CT, campo e tal, mas não tinha uma estrutura, né, e o Iglesias deixou essa estrutura com academia, pode ser, para você ter uma ideia, não tinha academia no Moto Clube São Luís, o Moto tinha que treinar em academias particulares, né, muitas vezes de algum preparador físico que trabalhava no clube, e aí cedia o seu espaço. Né, mas o Iglesias, com essa gestão, ele deixou esse legado de construção do CT. Né, hoje o Moto tem atletas que moram no CT, né, treinam no CT e ele deixou esse legado, né, mas aí você olha para o CT, a questão da gestão, né, também tem um problema da gestão. Sampaio hoje, Sampaio nesse meio tempo, né, que participou de Série B, né, teve esse grande destaque, o Sampaio conseguiu acumular uma certa grana por essas participações. Né, o Sampaio... Mas essa grana foi para onde? Venderam até pro Matheus ali. Esse é o ponto que eu ia te falar, da gestão, né, cara? Já tá ficando pronto o Matheus ali na geração Carvalho. Exato, cara, é a questão da gestão. O Sampaio tinha um CT
massa, cara. Foda, né? Muito bom o CT do Sampaio Corrêa. E aí, com essa questão da gestão, tu que passa por ali, aquilo tudo era do Sampaio, pô, de fora a fora, como se diz, Sim. né? Aqueles prédios, aqueles apartamentos, né? Tudo era do Sampaio, era um terreno gigante, né? E aí a gestão foi vendendo espaço. E ali ficou mais caro, né? Porque valorizou, tá tendo muito valorizado, muitos condomínios muito valorizado. subiram lá. Então a gestão, até certo ponto, eu acho que acertadamente vendeu uma parte, beleza, né? Pode vender. Porque apesar meio não era que... tu olha o Matheus de um lado e tu vê que o CT mesmo ali ficou... Não afetou, né? Até então o Matheus já é um problema. Sim. Porque o Sampaio tinha essa estrutura muito boa, né, de academia, de centro de treinamento, né, sala de imprensa e tal. E isso foi demolido, cara. Ou seja, o que o Sampaio conseguiu conquistar nesses últimos anos, né, de recurso, acabou. Por quê? Porque foi demolido para a construção do supermercado agora. E aí é o problema de gestão, não é problema de dinheiro, porque o dinheiro entrou, né, o Sampaio pegou dinheiro nessa época, o Sampaio chegou a ser campeão da Copa do Nordeste em 2018, né? Isso aí, pro futebol maranhense, é um feito inimaginável, né? Tu falou de Bahia, falou de Ceará, e são os grandes expoentes do Nordeste. Né? Mas aí entra o problema da gestão, que muitas vezes também atrapalha o futebol maranhense. Não é só financeiro, também é problema de gestão, atrapalha o futebol maranhense. Porque a gente vê que o dinheiro entra, né? Exato. Eu lembro que, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, na escola, assim, tinha bastante amigos que eram de torcidas organizadas. Sim. Sampaio, Moto, e todo jogo iam mesmo pra assistir, era aquela coisa. E hoje em dia... Apareceu tanto boliviano nessa época aí, tanto amigo meu que ia pra assistir jogo. torcidas organizadas, muitas, Sim, assim. sim. E hoje em dia não tem mais tanto. Não tem. O público hoje do futebol maranhense é vergonhoso, é vexatório. Né? O Maranhão Atlético Clube jogou agora na Série C, não, o Maranhão não, o Moto na Série D, domingo agora, no estádio Nilzinho Santos, para 600 pessoas. Na estreia do Moto Clube de São Luís, o time grande daqui do estado. Como é que tá o Moto hoje? Péssimo. É a questão voltando à questão do Moto. Como é que eles conseguem manter esses atletas mínimos, assim, pagando salário? Cara, é uma lida, cara, porque como eu falei, o Moto iniciou... Porque bilheteria não tem, né? Não tem. Se tu for esperar por bilheteria, você não ganha nada com bilheteria. Pelo contrário, você tem prejuízo, porque você paga tudo. Custo, manutenção, né? Aí o Moto começou com um presidente e um vice, né, até um empresário, o Arthur Cabral, né, e acho que ele já foi até secretário de Estado, o Arthur Cabral, e desandou. Ele não pagava atleta, chegou até ser cortado se não tiver problema realmente básico, de luz, de água, essas coisas no Motoclube São Luís. Então, os conselheiros pediram a destituição, a renúncia, ele acabou renunciando. Hoje, O Iglesias saiu por quê na época? Foi por causa dos resultados, pressão, ou acabou o ciclo dele mesmo, né? Acabou mesmo a coisa e ele não quis mais. Ele achou que ali já tinha feito o que ele poderia fazer pelo Moto, né? Aí, para você ter uma ideia, voltando à gestão, hoje o Moto é governado por uma junta governativa, né, pelos conselheiros. Não tem um presidente, se você procurar assim. Quer dizer, o presidente é o presidente do conselho, não o presidente do Moto. Né? Então, aí tiveram que renegociar com jogadores. Muitos jogadores aceitaram diminuir o seu salário para estar no Moto. O próprio técnico hoje do Motoclube São Luís aceitou baixar o seu salário para estar no Motoclube São Luís. Né? Então, aí os caras vão correndo atrás. E não tem nem conversas de SAF que a gente vê por aí. O Sampaio e o MAC também são os mais... do Flamengo. Eu vi um burburinho sobre isso, né? O Landim, Rodolfo Landim, né? Chegou a concretizar alguma coisa nesse sentido? Não foi mais pra frente? Ninguém largaram de mão? O primeiro Quando chegaram aí pra olhar, o negócio aqui tá complicado. Nem SAF resolve mais. O primeiro que a gente não sabe exatamente qual é o papel do Rodolfo Landim na SAF. Teoricamente, ele estaria interessado na SAF do Sampaio Corrêa. Né? Mas pelo tempo que já se fala, a gente não tem... uma transparência em relação à diretoria do Sampaio, do que forma que essa SAF está sendo feita, se está sendo feita, né? A impressão que me dá, com as informações que eu tenho como jornalista esportivo, é que o Rodolfo Landim vai prestar tipo uma consultoria para oferecer a SAF do Sampaio Corrêa, né? É isso que me deixa a impressão, não posso dizer que é isso, né? Mas sabe. A todo momento, exato. A todo momento, e já tem quanto tempo isso? Porque já faz tempo que eu vi, acho que foi ano passado, já tá virando lenda urbana já, essa SAF do Sampaio. Eu vi um vídeo dele falando sobre... Exato, tentando justificar... Exato, mas depois então nunca nada mais... concretizado. O Sampaio hoje já tem o seu... Já tem, digamos assim, a sua legislatura em relação à SAF, já virou SAF e tal, né? Mas grupos interessados, não teve nenhum grupo assim que se interessou para
para comprar a SAF do Sampaio. O Maranhão também tem encaminhado, né? Um tempo atrás também o presidente do MAC, né, disse que tinha um grupo, esse falou, tem um grupo interessado e tal, mas também não foi para frente, né? E o Moto ainda está tentando caminhar nesse caminho da SAF, mas também ainda não conseguiu virar SAF, né? Então, agora o problema, a questão da SAF, né, também a gente não pode ver a SAF como um salvador da pátria, né, cara? A gente tem alguns exemplos que não são. Tu mesmo ponderou o tempo todo que a falta de gestão é de qualquer coisa, eu acho, para gerir, acho que vai ser melhor do que a gente já está tendo nesses últimos 3 anos, né? 3, 4 anos. E a gente também tem um histórico de muitos, assim, presidentes de clubes que entraram na política ou que eram da política e veio. Tu acha, assim, até que ponto a política interfere dentro de campo? Já interferiu mais, né? Já teve muito ex-presidente que usou o clube para se eleger, né? A gente teve muito ex-presidente que se tornaram políticos. Manuel Ribeiro, ex-presidente do Sampaio Corrêa, era presidente do Sampaio Corrêa, já foi deputado, né? Já foi presidente, já foi vereador e tal, né? O próprio Pereirinha também, que eu destaquei, né? Já era dono do IAP, né? E é ex-político, mas a gente já viu muito. E hoje em dia a gente nota um pouco essa utilização, não é utilização, mas vamos dizer assim, essa relação... Deixa de ser um palanque ali também, exato. Porque é muita gente, aí o cara dando entrevista o tempo todo. Essa relação... Cria uma associação. Isso, a gente vê muito hoje um pouco no interior, né? Porque a maioria dos clubes do interior do estado, nosso estado, são prefeituras que bancam, né? Se você vai aqui para o Juventude Samas, que é aqui de São Mateus, é o prefeito que dá o suporte, o Miltinho Aragão, né? Então, se você vai para Lago Verde hoje, que é um time que está começando do zero, Lago Verde, né? Tem uma estrutura bacana, já tem... Para você ter uma ideia, se a gente fala assim, tem até um ônibus, porque os clubes do Maranhão não tem nem ônibus, né? E esse já nasceu até com ônibus para te deslocar. É uma coisa assim... Sim, querendo ou não, é coisa, mas triste, básico, mas não tem, cara, não tem. Rir pra não chorar, né? Exato. Porque, porra... E aí, se sustenta muito mais por questão das prefeituras. Muitas vezes se questiona, né? Até que ponto isso é certo, o dinheiro público, né? O teu dinheiro do imposto está sendo revestido para se manter um clube de futebol. Mas tem um retorno, cara. Tem um retorno, porque, por exemplo, eu fui acompanhar no passado o jogo do Tuntum, que também é a prefeitura que dá o sustento. Sim, teve esse boom do Tuntum, eu lembro, né? Quando eu trabalho meio político, eu viajei muito pra lá pra assistir os jogos do Tuntum, que o Ronaldo vinha aí. E o Tuntum chegou a ser patrocinado até pela Netflix, né, cara? Na época, né? Por causa do Tuntum, que parecia o negócio da também Netflix. Como é que tá o Tuntum hoje? Aí, cara, não, tá na segunda divisão do Campeonato Maranhense. Segunda divisão do Campeonato Maranhense. Mas aí, como eu tava te falando em relação, tem um certo retorno. Né? Se você for pensar friamente assim, é investimento público, mas a cidade se movimenta. Né? Eu fui para Tuntum, aí um time todo, uma delegação toda se hospeda em um hotel. Demais, Pô, quando eu fui lá, meu Deus do céu, o estádio não tinha nem lugar pra gente sentar. Eu com o deputado lá que eu trabalhava, a gente ficou tudo em pé, porque não tinha espaço por muita gente mesmo. E veio gente das cidades vizinhas, teve esse burburinho aí do Ronaldo. Vai ou não vai pra Tuntum? Ele não é doido. O pessoal viralizou aquela foto dele em outro local, enfim. Muita gente mesmo, cara. Como a gente falou, né? A gente vê uns jogos que a gente nem imaginava e tem um público pra isso, pô. A gente fica imaginando um pouco como é que não tem alguém querendo investir pra ter retorno em cima disso, porque bilheteria tem. Um Flamengo e Brasília que eu fui assistir um vôlei, gente pra caramba. Tu pega um Flamengo quando vem aqui, enche, lota, que eu fui também no jogo do Flamengo com meu pai e tudo mais, na época que teve. Até pra estacionar tudo, a cidade para. Cidade para, tem retorno. Falta quem queira fazer do jeito certo, né? Exato, falta... Porque, querendo ou não, é muito dinheiro também, né, cara? Quando entra um recurso desse que a gente falou, 120 milhões em um ano, quem tá ali gerindo, pô, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. Mas as questões... Fiscalização também não existe, né, pelo visto. Não existe, porque o dinheiro devia ser mais aplicado, né? Porque às vezes a fiscalização também poderia partir da gente também, né? Que a gente ficar em cima, mas eu acho que é como tu falou, as notícias são tão poucas ali, é só pra quem se interessa mesmo, que até isso fica ali, nem se interessa, né? Tem um interesse que desse. Falta, né, reacender de novo essa paixão dos maranhenses por futebol. Exato. Aí você vai perdendo interesse, né? Porque vai juntando muita coisa, né? Exato. Cara, os bolivianos sumiram tudinho. Ninguém vai mais assistir jogo e tudo mais. Quando tá em alta, todo mundo aparece a caminha de Sampaio. 1.200, 1.500 por jogo de Sampaio, quando tá na Série D, né? A média, mas a média é muito baixa. É 500 pessoas. O MAC já jogou
estando na Série C, tá para 200 e tantas pessoas, né? O último melhor público do estado foi quando o MAC conquistou o acesso da Série C, foi 5 mil pessoas, né? E aí, a própria estrutura também, a gente não pode falar em relação a gente falando da gestão, a estrutura pública também, né? Cara, o Castelão, o setor 1 tá interditado aí, vai fazer ano. Né? Isso tudo atrapalha, cara. Aí agora o Castelão agora vai fechar porque vai ter o show, pô, legal. Do Guns N' Roses. A minha banda favorita. Já comprou ingresso? É a minha, pô, cara, aqui, ó, tatuada. Cara, minha banda, não vou poder porque agora o nascimento da minha filha vai ser agora em abril, eu não vou poder ir. Cara. Massa, cara, parabéns. Valeu, cara. Ixi, te prepara o bolso, viu? Já não liga. Colégio aí, hoje é preço de faculdade. Exato, cara. Então, cara, a estrutura também que é oferecida, a mínima, como eu te falei, tem hora que não tem campo os caras jogarem. Né? Ano passado, se eu não estiver enganado, se não for ano passado, devido à falta de campo, alguns jogos foram mandados em Rosário, foram mandados em Cantanhede, que tinha um campo novo lá em Cantanhede, né? Então, o Moto saiu daqui, o jogo estava marcado para cá, para o estádio Nilzinho Santos, se não estiver enganado, como a carga, devido à chuva, a carga excessiva de jogos, né? Vai desgastando o campo, não tinha campo para jogar. Né, o cara teve que ir pra lá, né? Tiveram que ir pra Cantanhede, né? Então, tudo isso já desgasta o atleta. Desgastando. Como é que é um jogo desse, imagem, sabe? O cara já chega lá, viaja de ônibus, né? Isso. E a imagem do cara que quer acompanhar o futebol maranhense, o cara, poxa, não tem campo pra jogar. Onde é que tu já viu qual é o campeonato que vocês acompanham de futebol que não tem campo pra jogar? Isso vai descredibilizando e o cara vai perdendo o ânimo de assistir. Eu acho que a gente começou esse primeiro podcast aqui bem triste já. O cara assistiu, agora mesmo que eu não vou mais. Começando aqui, mas foi bem legal. Mas de qualquer forma, gente, pra quem não acompanha o futebol maranhense, olha, eu vou dizer... até pra gente já encerrando, sim. Eu queria, olhando pra... Vamos agora... Olhar o ponto positivo. Positivo, né? Olhando pra ascensão aí recente do MAC e as promessas de reestruturação que a gente já tá ouvindo por aí. Existe um motivo real para o torcedor maranhense ter otimismo com o futuro no esporte? Ou tu acha que ainda vai demorar bastante tempo pra gente sair da onde a gente está hoje? Acho que bastante tempo eu não sei, mas vai demorar um pouquinho agora, né, cara? Porque a gente tem o Maranhão na Série C, mas hoje a realidade do Maranhão é tentar permanecer na Série C, né? É tentar permanecer, não é brigar por uma Série B ainda não. Né? Então, é tentar permanecer na Série C. Aí você olha, Moto, Sampaio, os times grandes daqui estão na Série D. O Moto lutando para montar um time para disputar a Série D. Né? O Sampaio um pouquinho melhor ali, né? Conseguiu montar um time, se renovou do Campeonato Maranhense para agora para a Série D, né? Mas o Motoclube ali, aos trancos e barrancos, conseguiu montar um time minimamente, né? Para a disputa da Série D. Acho que, tipo assim, o Moto vai de forma protocolar disputar a Série D, para não perder a vaga, né? E vai ver o que vai dar. Né? Mas, então... Para chegar numa realidade um pouco mais aceitável, acho que não é que vai demorar muito, mas vai demorar um pouco, eu acho, né? Para o Sampaio tentar voltar aos tempos áureos, né? O Maranhão tentar, depois de se conseguir permanecer na Série C, pensar numa Série B, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Vai demandar um pouquinho de tempo. É uma reestruturação muito grande, né? Cara, muito grande, a estrutura... Não é só o atleta ali, isso, é a base, é a formação, é botar na cabeça do torcedor para assistir o jogo, vender os jogos. Principalmente isso, trazer um pouco mais de credibilidade, que já teve o campeonato, o futebol maranhense já teve muita credibilidade, já foi muito acompanhado, como eu já falei, de público, né? Mas só pra gente não trazer só esse lado negativo, muito bom de acompanhar. Apesar de tudo isso, galera, quem gosta de futebol, né, não desistam do futebol maranhense, de acompanhar o Campeonato Maranhense, é muito legal. Eu sempre gostei muito de futebol, né, e quando eu acompanhava muito mais o futebol nacional, lá pelos meus 15, 16 anos. Sim. Quando eu consegui começar a acompanhar o futebol maranhense mais de perto, ia ao estádio, cara, apesar de tudo isso, eu consegui me apaixonar, tanto é que eu hoje enveredei pelo caminho do futebol maranhense, né, mas é legal o cara ir no estádio, o cara acompanhar ali um pouquinho mais de perto, porque às vezes o cara é flamenguista, e querendo ou não, as críticas que tu trouxe pra cá, pra hoje, a gente brinca com essa coisa, vamos sair triste daqui, mas são críticas de quem vive, de quem
quem ama o futebol, né, pô? Isso, se tu não gostasse do futebol como tu gosta e trabalhasse com isso, tu não estaria ponderando do jeito que tu ponderou aqui. Não foram críticas só aquela coisa da raiva, do ódio, não. É a realidade, né? A realidade, trazendo a realidade, hoje, né? cara. E a gente trabalha pra tentar mudar essa realidade, cara. A nossa luta de cronista esportivo é todo dia estar no rádio, cara. Vá ao estádio, torcedor, acompanhe o seu time, compre o seu ingresso, né? O nosso trabalho também tem esse de tentar resgatar esse torcedor, o torcedor ir, tá entendendo? De despertar a paixão no torcedor para ele voltar a acompanhar o seu clube, né? Então a gente tem esse papel de tentar levar o torcedor para campo, né? Que apesar de tudo, apesar desses grandes problemas que a gente tem, mas tem que ajudar, tem que ajudar, porque tem que ter público para ter público, para ter dinheiro. E principalmente a gente vê o apesar potencial. de dinheiro já ter. E ter cobrança, né? Porque eu acho que com a maior participação mesmo, quando a gente começa a cobrar, olhar para ali, agora já tá todo mundo olhando pra cá. Exato. Os caras começam a fazer direito, né? Não? Exato. Tem a cobrança. Tem potencial. A gente vê um potencial no futebol maranhense, no esporte como um todo também, né? Mas só falta investimento mesmo. E quando começar a investir, tiver mais o olhar, né? O público também. Você falou do Ceará. Pro Ceará, pro Fortaleza chegar onde chegou, ser vice-campeão da Sul-Americana, né? O Fortaleza. Teve o investimento público também, né? Tem o investimento, o governo do estado, a prefeitura investiram para o Ceará hoje, tá? O Fortaleza passar pelo que passou, né? Então, falta também as políticas públicas do governo, a prefeitura olhar um pouquinho mais, além de oferecer o básico, que muitas vezes é o campo, né? Que falta, e esse é o problema de política pública, né? Tentar investir, olhar um pouquinho mais pro futebol. Tinha uma época que a gente tinha um programa Nota na Mão, muita gente pode lembrar, né? Que era do governo Rosiana, né? Você comprava e recebia a nota e você poderia trocar pelo seu ingresso. Isso chamava muita gente, né? Porque às vezes você não tirava os R$20, R$40, que é o preço do ingresso, do bolso, né? Então você só ia lá, trocava sua nota pelo ingresso e ia. Isso foi legal. Então é uma política pública que era incentivando. Voltada. Exato, para você ir. Então isso também falta, né? Para tentar trazer mais torcedor e ter um olhar um pouquinho melhor pro futebol e o esporte no local em geral. Exato, cara. Pois é isso, eu acho que a gente chegou aí ao final com um ponto positivo, né? Sim. Com essa... Querendo ou não, a gente tem que sempre estar trabalhando com a esperança, né? A gente não pode deixar a esperança morrer, né? Não, cara, eu tenho que olhar. Olhar pra frente e tentar animar o povo para acompanhar o nosso esporte, porque a gente tem um celeiro muito grande, já revelou, potencial. E não quer dizer que essa geração não tenha, isso aí não existe, né? Falta só esse olhar. Então é isso. Inara, tu quer complementar alguma coisa? Falar alguma coisa? Tá tudo certo? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente não tem que desanimar, porque também não é uma realidade só nossa, não é uma realidade só do Maranhão. Exato. Então é isso mesmo que a gente falou. Ter esse olhar e continuar na luta, na raça. Tem que dar certo. Pô, Rodrigão, quero te agradecer aí, meu irmão. Beleza, primeiro episódio foi muito bom. Tu é o cara mesmo. Imagina, cara. Te preocupa não que a gente vai falar muito, que vai ter Copa ainda. Então, sim. Vamos tentar fazer um programa aí pra falar desse momento que o Brasil também vai ultrapassar agora. Então é isso. Beleza, cara, eu agradeço o convite, né? Deixa aí teus canais, tuas redes. Teu YouTube parou mesmo? Por enquanto a gente tá... Deu uma pausa, né? Uma pausa. Mas eu pretendo ainda voltar. Quer dizer, no podcast, né? Mas eu continuo colocando conteúdo lá de análise de futebol, né? Aí eu continuo lá, o Rodrigo Barbosa, o canal Rodrigo Barbosa, né? Pode acompanhar na rede social RB Anchieta, né? Tanto o antigo Twitter, o X, né? Quanto o Instagram, né? Falo de futebol, né? Principalmente futebol maranhense, que é onde é o meu foco, com o que eu trabalho hoje em dia, né? E principalmente deixar a galera que gosta de futebol, que assistiu o podcast, por favor, não desistam. Tá? Não desistam vamos assistir, vamos largar as telas, vamos para os campos, né? Vamos pro estádio, é legal de acompanhar, apesar de tudo. E principalmente pra galera que gosta de futebol mais raiz também, né, cara? Então, vai acompanhar. E obrigado pelo convite, cara. Desejo sucesso a vocês dois, né? Nesse caminho que vocês estão iniciando comigo. Uma honra, mais uma vez. Então, sucesso pra vocês. Tinha que aprender aí com o cara, né? O radialista aí. Imagina, cara, que nada. 14 anos. Pra mim, é mais difícil estar desse lado aqui, cara. Né? Trazer esse olhar mais... Eu agradeço aí o convite e sucesso pra vocês, tá? Se precisar, só chamar. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Valeu. Tamo junto. É isso.